Olá amigos, esse é o canal Verdade das Escrituras, que a paz do nosso Pai esteja com vocês. Todos sabem já que o objetivo de eu ter aberto esse canal e ter estar postando alguns vídeos, é a intenção que eu tenho de que algumas pessoas vendo esses vídeos passem a ler as Escrituras e entendam que muitas coisas que nos ensinaram dentro das denominações religiosas está errado. E hoje eu estou aqui não para dar uma resposta, nada disso. Eu quero abordar um outro lado que eu tenho um vídeo aí que alguns já devem conhecer, que ele se chama O Jejum que Agrada ao Criador. E algumas pessoas me fizeram algumas perguntas, me enviaram e-mails ou até mesmo nos comentários. Elas ainda creem que essa prática de ficar sem comer isso agrada ao nosso Pai. Bom, vamos lá. Eu quero apenas abordar um outro lado, tá? É a minha visão e a minha opinião e vocês analisem, ok? Primeiro, existem pessoas que saíram de dentro do sistema religioso, mas parece que o sistema religioso ainda não saiu de dentro delas. Elas simplesmente pelo ato de eu não frequento mais uma denominação religiosa, eu não tenho mais ninguém me guiando, agora eu estou andando corretamente. Querido, eu creio que nós precisamos analisar aquilo que nós ouvimos e que nós aprendemos naquele lugar e temos que rever os conceitos, né? Porque muito do que nós aprendemos está equivocado, ok? Então nós temos que tirar essa doutrina, esses ensinamentos que de nada valem de dentro de nós para fazer o que realmente é correto. Segundo ponto, querido, jejum. Eu também ainda está impregnada a minha mente, ainda está contaminada. Quando eu ouço a palavra jejum, minha mente já vai direciona para essa liturgia religiosa de ficar sem comer por algum motivo espiritual, físico, sei lá o que as pessoas acham que ficar sem comer vai contribuir ou colaborar, né? Mas veja que jejum no dicionário quer dizer apenas que a pessoa se abstém de comida. Por exemplo, se você precisa fazer um exame de sangue na parte da manhã, você precisa ir em jejum. Se você for fazer um outro exame chamado endoscopia, como que você tem que ir, querido? Pois é. A palavra significa sem comer. Estarmos em jejum é estar sem comer. Pensa, nosso Pai quer isso. O outro vídeo que eu fiz a respeito de jejum está explicando que o Pai fala através do profeta, tanto do profeta Isaías quanto do profeta Jeremias. É isso que vocês acham que me agrada? Mas parece que as pessoas pensam que isso não está escrito. Elas aprenderam, aquilo que o homem falou para elas é o que elas tomam por verdade, e o que está escrito não importa. Será que é isso que agrada o nosso Pai? Será que não é amar ao próximo, como ele mesmo diz lá no livro de Isaías, no capítulo 58, em Zacarias capítulo 7? Veja, Jezabel, você pode procurar aí, primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Jezabel também diz ao povo de Jezreel que faça jejum. Por causa disso, ela se torna uma mulher que respeita e obedece o Criador? São essas perguntas que eu deixo para que vocês analisem.
A palavra desjejum quer dizer, significa aquilo que você comeu logo que você acordou, ou a sua primeira refeição daquele dia. Pergunta: quer dizer que você passou a noite em jejum litúrgico? Não, quer dizer apenas que você ficou sem comer. Ou não? Bom, vamos para os textos. Tem algumas coisas, tem algumas pessoas que me perguntaram a respeito disso, que tem algumas dúvidas. E eu vou falar o que eu vejo. E vocês decidem o que vocês creem. Mateus, capítulo 17, verso 21. Diz assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, se você tem uma Bíblia de estudo, ou se você tem uma Bíblia que tem pelo menos aquela letrinha aqui, que no rodapé está explicando alguma coisa, vai. Tanto a NVI quanto a Almeida, Revista e Corrigida, e outras versões explicam que essa palavra jejum, ela não vem de outros manuscritos mais antigos. Ela não existe. Tem Bíblias que explicam que nem esse versículo inteiro não existe. Esse versículo 21 inteiro, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Porque veja, do que está falando aqui? Os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não podemos expulsar? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Acabou. Acabou. Porque a fé que vocês têm é pequena. É por isso. Acabou a resposta aí. Esse verso 21, ele não existe, não existiu, não existe em outros manuscritos, em outras, eu não digo nos originais. Provavelmente é mais provável que nos originais não existisse mesmo, porque se umas Bíblias anteriores a essas que nós temos, não existia. Leia aí. Está escrito aí na sua Bíblia. Ok? Não existia. Então, como é que nós podemos acreditar nisso aqui, se você crê que tudo que está aqui é a palavra do Pai e pronto, acabou? Então, você pode parar o vídeo por aí. Ok? Agora, se você entende que houve adulterações, que houve coisas adicionadas, palavras adicionadas, então essa foi uma delas. Essa foi uma delas. Tá ok? Então, eu creio que aqui, essa palavra não existe aqui. Então, tira da sua mente esse texto. Ah, mas Jesus falou que tem alguns espíritos que só saem por jejum e oração. Não, ele não falou isso. Ok? Alguns textos diz, esse versículo inteiro não existe, algumas Bíblias, e algumas outras diz que só a palavra jejum. Então, talvez ele pode ter, mas essa espécie só sai pela oração. E talvez ele não disse nada disso. Tá ok? Então, preste atenção nisso. Outra coisa. Outras pessoas me falaram, mas Jesus jejuou 40 dias. Esse é um bom ponto. E nós vamos analisar bem isso. Vamos lá. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para fazer jejum? Não é o que está escrito aqui. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso que está dizendo aqui. Entende? Aí diz no verso 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ok. Tá, agora, no verso 2 está a palavra ali jejuar. Depois ele jejuou, né? E teve fome. Pois bem. Se você for em Êxodo, no capítulo 34, verso 28, diz assim: esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto. E agora? Da mesma forma que Jesus esteve 40 dias no deserto, Moisés também esteve 40 dias sem comer. E agora? Por que não está escrito jejum?
Será que é intencional? Será que é porque nessa época aqui que está falando de Moisés não existia essa prática do jejum? Porque jejum, como você mesmo pode analisar por si só, mas como eu comentei no início do vídeo, jejum quer dizer não comeu, não comer, abster-se de comida, isso é jejum. Por que não está escrito aqui jejum? Então Moisés também ficou sem comer. Agora, analisando por um outro ponto de vista, por acaso diz alguma coisa aqui em Mateus 4, verso 1, que está falando que ele foi levado para ser tentado. E no verso 2, está falando que esse jejum aqui foi uma prática litúrgica, foi uma prática que ele fez relacionada ao Pai? Não, não está. Agora, tem uma outra passagem na Bíblia, nas Escrituras, que dizem algo semelhante a isso. E fala assim, Atos capítulo 23, a partir do verso 12. Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Olha só, os judeus juraram que eles não iam comer nem beber enquanto eles não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. Eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: nós fizemos o seguinte juramento, que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa enquanto não matarmos Paulo. Então veja, esses fizeram um juramento ao Senhor, a Deus, o Deus deles. O Deus que eles criam está servindo. Esses fizeram. E por que não diz aqui que eles fizeram um jejum? Pense, querido. Por que não está dizendo aqui que eles fizeram jejum? Está falando que eles falaram que nós não vamos comer nem beber nada. Isso é jejum. Isso é jejum. Não isso aqui de Mateus 4:2. O nosso Salvador ficou sem comer. Mas esses 40 homens aqui fizeram um jejum. Apresentaram ao Deus deles, que o próprio, mudando de assunto, né, mas só para que o próprio Jesus disse, o próprio nosso Salvador disse: o pai de vocês é o diabo. Ok? Fecha parênteses. Eles fizeram jejum, mas aqui está dizendo não comeram. Não iam comer nem beber. Nosso Salvador que ficou sem comer, está escrito jejum. Será que não é só para nos confundir? Será que você não pode ler e entender e pesquisar e procurar? Eu tenho um outro livro aqui que ele é um comentário de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. E ele fala assim abertamente que nós não podemos ignorar o fato de que manuscritos anteriores aos nossos não continham o verso 21 de Mateus 17, que é aquele que diz: essa casta só sai por oração e jejum. Ou seja, resumindo, não existe esse versículo. Ok? Moisés também ficou sem comer, está escrito sem comer, não está escrito jejum. Então o nosso Salvador aqui, para mim, na minha opinião, ele não fez jejum. Ele ficou sem comer. Agora, esses homens aqui que queriam matar Paulo, eles fizeram jejum, mas olha a razão do jejum deles. Em Marcos 9, 29, também está falando a respeito do só sai por jejum e oração, mas também é um outro texto que está constando que ele não existe. Procure, busque, eu estou aqui para alertar e para mostrar para vocês o meu ponto de vista em relação ao que está escrito. Espero que esse vídeo possa ajudar, possa despertar para que você pense, analise melhor aquilo que você lê. Tá ok, amados? Muito obrigado por ter assistido. Esse é o canal Verdade das Escrituras. Inscreva-se e muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo.